Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso CZV e eu conto com a participação de vocês, que podem me interromper a todo tempo, para dar bastante dinamismo ao nosso grupo. Nós vamos falar hoje sobre a observação de aves. A observação de aves é uma atividade que vem crescendo mundialmente e já ocorria anteriormente, com certa especificidade em muitos países, como a Inglaterra, os Estados Unidos, em especial, América do Norte e países europeus, que têm essa prática antiga, né, da observação de animais vivos, que vem anteriormente a estudos mesmo executados por Darwin. Então, a observação de animais em vida livre é, é uma atividade já de muito tempo, vamos dizer assim. Então, hoje nós temos praticantes em todo o mundo sobre a observação de aves, e no Brasil esse número saltou de 2.000 para 35, 40.000, e a perspectiva é que num futuro muito breve nós tenhamos em torno aí de uns 100.000 observadores de aves no Brasil. E os observadores de aves, aquilo que a gente chama de bird watching, né, eles têm diferentes perfis, né? E eles também produzem imagens, fotografias e imagens gravadas, né? Gravações de canto e muitos conhecimentos da fauna. E só um segundo aqui, gente, que o computador travou. E esse tipo de observação, ele tem uma participação enorme para a ciência de forma geral, de forma que ele auxilia num conceito que a gente chama de ciência cidadã. Então, a observação de ave é um tipo de observação de vida selvagem focada nas aves e é realizada tanto como uma atividade recreacional, mas também como uma atividade considerada também científica, no que tange aí esse conceito de ciência cidadã, né? E o que vai diferenciar o observador de aves, por exemplo, de um ornitólogo? Então, o ornitólogo, ele trabalha com metodologia, ele tem uma hipótese, ele tem uma pesquisa em andamento, ele tem metodologias de utilização para o estudo das aves, enquanto o observador não tem esse compromisso, né? O ornitólogo, ele faz registro, ele faz listas de espécies, ele relata o comportamento, ele descreve esse comportamento e ele tem perguntas a serem respondidas, de forma que o ornitólogo é aquele que estuda as aves, o pesquisador de aves, enquanto o observador de aves, ele pode ser em diferentes perfis, mas ele tem esse lado também como amante da natureza, o lado recreacional que não pode deixar de ser considerado, tem o lado, vamos dizer assim, de um hobby, né, que, como todo hobby, é uma atividade que alimenta a alma, alimenta o espírito, ó, e auxilia do bem-estar geral daqueles que praticam. Então, se a gente deixar minha sequência de slides um minutinho e for passear aqui, por exemplo, em alguns sites, como aqui o Birdwatching Brasil, eh, a gente vai observar que eles tratam disso, né? Que é uma atividade que melhora a saúde das pessoas, né, porque os observadores muitas vezes diminuem a sua ansiedade, eventualmente algum processo depressivo, ou seja, reconecta as pessoas com a natureza. Ele ajuda a educar essa convivência com o campo. É muito diferente você, por exemplo, sair num parque para observar as aves e os animais em vida livre, de você fazer uma visita, por exemplo, numa coleção ex situ de animais que estão em cativeiro, que estão em semi-liberdade, que tem uma outra perspectiva muito menos atraente do ponto de vista desse
conviver com a natureza, desse contato com a natureza, né. E também a questão do birdwatching também, a observação de aves, motiva muito a busca pelo conhecimento, né. Reparem vocês, são perguntas que vão uma atrás da outra, né, "Que ave é aquela?", né. "Poxa, mas ela tem esse comportamento assim", então o observador de aves, não só o ornitólogo, ele está interessado em perceber a ave em vida livre. Então, observar a ave em vida livre e valorizar essa questão da liberdade. Esse caso é muito interessante e difere enormemente daquele que vai, por exemplo, para saciar a sua curiosidade de ver um animal dentro de uma coleção de animais em cativeiro, né. O birdwatching também tem um lado muito interessante que ele está associado ao desenvolvimento socioeconômico regional. O que que significa isso? É que ele está alinhado com a ideia de que você conservar a natureza gira a economia, ela gera uma atividade que consequentemente gera empregos, gera produção, gera riqueza, gera um movimento dentro do que a gente chama de sustentabilidade, né. Então, é importante a gente ressaltar que não só incentiva o turismo e o setor hoteleiro especificamente, mas tudo que está relacionado à região que passa a ter como cartão de visita algumas espécies que são ícones, chaves em determinadas regiões que biogeograficamente elas podem ser consideradas regiões prioritárias, regiões chaves para se observar determinados animais. Então, nesse sentido, quando as pessoas visitam uma determinada área e falam assim: "Ah, lá no na Caatinga, numa determinada região, você vai ver o soldadinho do Araripe". Então, conhecer o soldadinho do Araripe em vida livre, ele vai girar a economia local, não só do ponto de vista de todo o setor de turismo, mas o borracheiro que um pneu fura eventualmente, né, todos os restaurantes, o posto de gasolina, a farmácia, ou seja, toda a economia local acaba girando em torno, dessas visitações. E se a gente, considerar esse fato, a gente vai observar que, por exemplo, no caso da observação de aves, ela não salva, mas ela movimenta bilhões de aves eh, de dólares no mundo, né. Então se você pensar aqui, ó, que só nos Estados Unidos em 2017, olha que dado interessante, mais de 47 milhões de pessoas nessa data eram observadores de aves nos Estados Unidos, gerando mais de 600 mil empregos, movimentando quase 106 bilhões por ano de dólares. E sabe o que que isso significa, de acordo com a fonte? Que essa verba é o triplo do que o Brasil gastaria ou gastou no Ministério da Saúde em 2017, o triplo. Então, quando você fala que observar a ave é coisa assim de amadorística, não é nada amadorística. Observar a ave é uma atividade que movimenta a natureza e, ao mesmo tempo, mantém a floresta de pé. Ela corrobora a manutenção dos ecossistemas, porque se essas aves não estão disponíveis para serem observadas, você não atrai esse turismo dentro do que a gente chama de turismo sustentável. Estão acompanhando? Tudo bem? Sim, eu sigo alguns perfis assim de observação de aves no Instagram. E Aham. tem até um evento que é bem famoso, assim, que é o Passarinhar, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo.
E é um evento que sempre enche muito rápido, que é para observação de aves, assim, em conjunto. Eu vou E falar, perdão, pode terminar. não, eu só ia falar isso mesmo, que é um evento que rapidinho assim enche, porque é muito famoso. E as pessoas É, gostam muito de ir, sendo amador o ou não. o Vem Passarinhar, ele surge primeiramente aqui no estado do Rio, com uma equipe de 3 ou 4 amigos nossos, que inclui o João Marins, o Felipe Queiroz e outros colegas que estiveram alinhados nessa ideia. Particularmente, eu busquei contribuir oficiosamente e, né, participei do início do Vem Passarinhar, e ele ganhou um vulto, e esse slogan, Vem Passarinhar, essa ideia, começou não só nos estados que você falou, mas em vários outros estados, inclusive o estado de Minas, Vem Passarinhar Minas Gerais, Vem Passarinhar em diferentes estados. E o Vem Passarinhar, ele teve uma institucionalidade junto ao INEA do estado do Rio de Janeiro. Então, nessa época, o Felipe Queiroz trabalhava no INEA, o João Marins, que é um grande amigo também, uma colega também do INEA que participou, e outros colegas que a gente poderia citar aqui, como Samir e outros que sempre apoiaram muito, e a gente tem a Afinatura, que é uma associação de fotógrafos de natureza aqui no estado do Rio de Janeiro, né, presidida pelo Gustavo Pedro, Qual o nome da associação? Afinatura, Ah, né, não conhecia não. e a gente tem o COA, que é o Clube de Observadores de Aves. E o COA tem reuniões mensais que ocorriam no Rio de Janeiro, e sempre ocorreu, foi se a minha memória não me trai, foi o primeiro COA, ou o segundo no Brasil, e é um clube de observadores de aves muito antigo. Frequentemente eu dava palestra lá, agora a vida me tirou um pouco do meio com esses amigos que eu já não tenho frequentado com mais nessa, vamos dizer assim, nessa atualidade, nesse momento que após pandemia. Mas o fato é que o COA permanece, e ele se alinhou ao Vem Passarinhar, porque ficou muito interessante acompanhar as atividades do Vem Passarinhar e a presença do COA. Então, isso é algo que vocês aqui do nosso Mas grupo. o COA é o mesmo projeto que o Vem Passarinhar, assim, no mesmo Não, estilo? Ou... não, o COA é muito antigo. O COA é um clube de observadores de aves que inclui grandes pesquisadores, né, que ele é muito antigo, muito. O Vem Passarinhar é coisa de uns 7 anos, 8 anos para cá, eu não me recordo bem, mas o COA é muito antigo no estado do Rio. O COA vem da época do Helmut Sick, ele é muito antigo, né? E ele reúne, é um clube de observadores. A gente se reúne mensalmente, né? Vez por outra, um lançamento de livros, a gente está sempre. Mas, como eu disse, Sávio Bruno, pela agenda tumultuada que a gente muitas vezes tem, às vezes não está presente aqui no estado do Rio, eu acabei me afastando um pouco temporariamente do COA, mas ainda mantenho laços com todos os amigos, só não tenho participado da reunião. O que eu estou dizendo é que as reuniões do COA acabaram se alinhando muito com as reuniões, aproveitando a estrutura dos passeios do Vem Passarinhar, porque o Vem Passarinhar tem algo muito interessante, que ele abre as portas das unidades de conservação e ele facilita assim vamos dizer assim, a chegada, a permanência daqueles que estão participando no Vem Passarinhar. Tem uma equipe que busca, você se inscreve, vai ter um Vem Passarinhar, sei lá, no Parque Estadual da Tiririca. Então tem mensalmente um Vem Passarinhar, e as pessoas vão ao Vem Passarinhar, e dependendo da distância, dependendo do grau de organização, muitas vezes pode ser oferecido um alojamento, pode ser oferecido
alguma estrutura para que aqueles que estão interessados, aberto à comunidade, possam, ter um pouco mais de logística na sua participação, na sua permanência. A gente pode falar mais sobre isso, mas são só algumas das atividades e de grupos, de colegas e e amantes da natureza e profissionais, especialistas que estão vinculados a essa atividade, né, que eu participei bem intensamente no início dela, e atualmente eu estou um pouco distante, não só eu, mas muitos que estiveram à frente no início, né, oficialmente, que não foi o meu caso, mas a gente procura sempre estar presente com os amigos, né, incentivando as atividades, e a gente tem no estado do Rio ícones, né, da ornitologia que sempre que podem participam, tanto do COA quanto do Vem Passarinhar, né, não vou citar nomes para não criar algum certo constrangimento de esquecer muitos deles, né. Então, Não, acho bem legal. Eu tenho muita vontade de participar de algum, mas ainda não encontrei uma oportunidade. a gente pode inclusive como GZB, a gente aqui fala: "Pô, vamos participar daquele Vem Passarinhar lá", a gente se inscreve vai, né, isso é Nossa, seria muito possível. legal. A gente é só se organizar, por isso que eu falo Uhum. que o GZV pode tudo, a gente tem chama assim, uma rede de contatos, de amizade, um network, uma receptividade muito boa, até por conta da nossa própria história, né, como eu estou dizendo aqui para você, a gente esteve presente em toda a construção aí dando, vamos dizer assim, apoiando, participando, prestigiando, essa iniciativa do Vem Passarinhar e que toma vulto, né, e aí toma vulto e quando toma vulto a gente sente que todo o esforço daqueles colegas, todo o esforço da ideia institucional que foi do INEA, foi muito bem aceita, foi muito bem sucedida, uma dos projetos que foram iniciativas de colegas que deu muito certo. Depois a gente abre o site do Vem Passarinhar e tal, porque senão a gente também não avança aqui. Então tem alguns tipos de de observadores de aves, né. Você fala assim: "Nossa, mas o que que eu preciso para ser um observador de aves?". O que você precisa, a gente vai falar sobre isso um pouco, mas, na verdade, quando a gente pensa nesse sentido, nós temos as facetas dos observadores, né, elas podem ser muitas. Você, por exemplo, pode viver num bairro extremamente urbano. Eu tenho um amigo, colega, o Isaac Asimov, né, ele saiu numa reportagem essa semana, passada, né, que ele televisiva, mostrando o que ele fez na pandemia do alto do prédio da casa dele lá na Tijuca, né, que ele ficou estudando, não só levantando os rapinantes que viviam ali pousando as antenas e tal, mas o comportamento deles também. Então, nesse caso, você vê, o observador ele pode ter um perfil urbano, ou seja, aquele que prefere estar perto de casa, conhecer os pássaros da região dele. É uma opção mais limitada em relação ao número de aves a serem avistadas, porque, claro, você vai, por exemplo, ter uma lista, dependendo de onde você mora, que pode ser 70, 80, 100, 200 espécies, não sei dizer, vai depender de onde você mora, você consegue ir listando o número de aves que, se for uma zona urbana, né, aquelas aves que têm maior plasticidade e que vivem ali, né. Se você tem aquele tipo de birdwatching que gosta de viajar, então ele une a paixão da ornitologia com a viagem. Então, para isso, ele mesmo pode se juntar. Por exemplo, o Vem Passarinhar, ele tem esse perfil que você vai conhecer uma cidade aqui, outra ali, porque geralmente acontece em unidades de conservação, e as unidades estão distribuídas em várias cidades e regiões do estado do Rio. Essa viagem pode ser tem agências de viagem, né, inclusive no Instagram e tal, de pessoas que se especializaram como guias, como fazer viagens para que você
que sejam pessoas que têm experiências locais, né, que sabe direitinho a hora que o bicho passa ali, mais ou menos, e aí o viajante que contrata esse tipo de agência ou viagem, ele tem uma maior possibilidade, probabilidade, estrutura e etcétera, de conforto, acomodação e maiores chances de ter mais avistagens, vamos colocar assim. Tem aqueles generalistas, que pessoas que gostam de conhecer os pássaros, né, e atrelam a observação de aves nas suas viagens. Aqueles que são especialistas, né, que se unem a grupos específicos, né, que tentam entender um pouco melhor o comportamento de uma espécie, né, aprofundar mais o conhecimento, a observação. Aquele observador que prefere o uso apenas do binóculo para observar a ave, isso é muito comum, principalmente em observadores estrangeiros. Eu, tipo, há, sei lá, 30 anos atrás, eu trabalhava, eu fazia registros, mas eu via principalmente observadores estrangeiros que tinham poder aquisitivo para comprar a máquina fotográfica que quisesse, mas a vibe dele era ver. Então, assim, isso vem muito com ingleses, europeus de forma geral, estrangeiros, norte-americanos também, mas essa febre da fotografia, que é bem diferente da gente, que sempre usou a fotografia como ferramenta científica, do Engenho Ciência e Arte, mas o observador de aves, ele sempre carregava um caderninho com lápis, né, um binóculo bom, e a viagem dele era ver, não era registrar. Então, esse perfil ainda existe, embora que menos frequente, porque as pessoas passaram a ter o observador fotógrafo, né? Esse observador fotógrafo é aquele amante de, de fotos incríveis, que se aparelha, que compra lente de longo alcance, e essas pessoas vivem também de fazer o que eles chamam de leafers, né? Que são registros inéditos e etc., que são que colecionam imagens, né, fazem álbuns, né, contam os números de espécies já fotografadas e se alegram muito quando esse número de aves registradas vai aumentando, né. E e existem sites que a pessoa pode ter um perfil, como o próprio Wikiaves, eu tenho um perfil lá, a gente pode dar uma passeada no Wikiaves também, mas, eu gostaria, de seguir. Até agora tudo bem? Tudo ótimo. Tudo sim. Tá, né, vocês estão gostando? Tá indo bem? Tô Sim. gostando. Tá, então eu vou agora, eu vou dizer para vocês o que é a minha proposta. A gente, entrar com uma bateria de slides após essa introdução, sobre uma coisa muito pessoal minha, que vai ajudar muito o entendimento do próximo GZV, que vai ser com a Gabriela, como e comigo, como os bastidores metodológicos, né, dos resultados também que ela vai apresentar, e depois falar um pouco sobre o código de ética da observação de aves. Então, e tem essa parte aqui também de você falar, assim, um pouco sobre você ir com alguém de experiência quando está começando, né, você pesquisar um pouco antes de sair para conhecer a avifauna daquele local. Então, por exemplo, se você vai a Miracema, eu vou lá, quais são as aves? Deixa eu ver quem já registrou o que lá, porque você já vai com uma ideia teórica de de uma visão do perfil daquela do perfil da população de aves daquela região, que vai te ajudar a curar o seu olhar, entender melhor o que você pode ver, né, simplesmente não chegar lá: eu vi um carão". O que é um carão? Às vezes você já abre, já começa: "Deixa eu ver as listas de aves de Miracema, o que que é", antes da viagem,
tem muito a ver mesmo, por exemplo, se você vai visitar Roma, você estudar um pouco sobre a cidade, ler um pouco sobre os pontos turísticos antes de você tomar um avião e ir para lá, porque você vai aproveitar muito mais a viagem. É a mesma ideia. A coisa da roupa, do repelente, do bloqueador, do horário, equipamento, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou retornar aqui a minha sequência de slides para gente continuar abordando essa temática, tá bom? Tá bom. Ok. Então, assim, a observação de aves, ela acaba fazendo parte. Você incorpora no seu olhar, na verdade. Por exemplo, muitas fotos como essa aí, eu vou à praia, e estou na praia e as aves chegam a mim e eu estou lá, com a câmera dentro da mochila, toda protegida. Por quê? Porque a gente que fotografa a natureza, a gente faz uma escolha antes de sair de casa, né? Você fala assim: eu vou levar meu equipamento? Porque a grande maioria das vezes você não vou sair para fotografar, é aonde aparece uma situação incrível, né? Então, sempre que puder estar com uma câmera que couber na mochila, você não corre o risco de passar esse constrangimento consigo mesmo, né? Nossa, como que eu sou vacilão, eu não trouxe a câmera, e ao mesmo tempo você fala assim: não, mas eu tenho que ter um tempo para olhar o céu e o meu trabalho, ou que seja meu hobby, ou que seja minha profissão, ela tem que ter um tempo, né, de você também poder contemplar. Então você tem que fazer escolhas, né. Esse slide travou? Bom, quando a gente, eh, decide observar aves, a gente tem dentro dessas escolhas, a gente tem que ter esse cara, eu consigo acordar cedo? Se não consegue, começa a se disciplinar, porque o primeiro passo é acordar cedo. Por que isso? Porque a grande maioria das aves, e não todas elas, mas a grande maioria das aves, ela tem picos de atividade, nas primeiras horas da manhã, na alvorada, e também volta a ter alguma atividade expressiva no final da tarde. E isso tem a ver com a economia da natureza. Isso tem a ver, um livro até chamado Economia da Natureza. Isso tem a ver com as aves que são diurnas, né, que elas passam em repouso. E quando nas primeiras luzes ela tem maior atividade, principalmente para forragear, e também o índice de insolação é menor, então o gasto de energia também é menor. Quando o sol começa a ficar muito forte, elas diminuem a atividade. Isso os humanos poderiam aprender também, né, porque, assim, o regime de trabalho no Brasil tem muito isso, né, tradicionalmente, a pessoa assalariada, às vezes, é obrigada a trabalhar no sol, no campo, enquanto aquele que é dono do seu pedaço de terra, ele sabe que ele pode acordar bem cedinho, trabalhar enquanto o sol não esquenta, e quando o sol está mais forte, ele para, faz atividades outras que não exige ele ficar debaixo do sol a pino, e volta a fazer atividade no campo, eh, um pouco mais tarde, né. E isso é inteligente, né. E muitas aves fazem isso. Então, dependendo do dia, até, sei lá, umas 8, 8h30, 9 horas da manhã, você tem quando chega 9 horas, você já tem uma diminuição drástica, da atividade das aves. Uma outra coisa também é a questão de outros fatores climáticos. Por exemplo, um dia que venta muito, está ventando demais, é muito ruim observar a ave, porque elas também diminuem a atividade, porque a ave gasta muito mais energia para se manter nos voos mesmo curtos, né, durante uma ventania. Então, é o que eu falo, dependendo naturalmente da estação e do lugar, entre as primeiras horas da manhã e o final da tarde, as aves, como se diz, bombam, né. Com relação ao que vestir, como se portar,
tem muitas questões que a gente pode, considerar, né. Existe evidentemente alguns locais, por exemplo, se você for no Campo de São Bento, em uma área urbana, se você for num local, mesmo que seja uma praia muito frequentada, talvez aquele bando de gaivotas aceite uma proximidade sua maior, com mais facilidade do que numa praia deserta, né, porque a presença humana não está tão frequente e quando você vai, por exemplo, lá em Itaipuaçu tem isso, né, depende muito quando você está se aproximando, como você se aproxima também, às vezes você vem caminhando, ela vai aceitando, você para, ela voa, né. E mas assim, depende um pouco dessas questões de adaptabilidade à presença humana ou não dos grupos, né, e essa coisa da sobrevivência das aves com a presença humana. É importante você usar sempre roupas com tons próprios para aquele ambiente que você se encontra. Então, tons que são neutros, como o caque, as roupas camufladas, um verde que não seja muito chamativo, são tons que camuflem um pouco você no ambiente. A possibilidade de você se camuflar ao extremo, ela se dá em situações também extremas, que eu vou mostrar para vocês aqui. A questão de usar o boné, você vai aprendendo na prática, né, esses bonés de aba bem dura na frente, para quem fotografa com câmeras macro e tal, com aparelhos, ali te atrapalha, né, mas sempre ter um chapéu, um boné na cabeça, de preferência com a aba não tão rígida, que pode às vezes você perder um registro, porque bate a sua câmera ali e te atrapalha também. Vai muito da sua experiência, do jeito de você trabalhar e do seu equipamento, né. Essa coisa de você procurar ser discreto, tipo assim, você vai para o campo, se você está dentro de um carro, se você abre a porta em um determinado momento, só aquele clique, às vezes espanta o animal, tentar um registro antes de sair do carro. Quando sair, nunca bater a porta, porque você vai bater, o bicho vai voar, sabe? Bum, 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 já era, né? Então, assim, são coisas que a vida vai te ensinando, que eu estou falando de detalhes óbvios isso, mas existem outros que são muito interessantes. Por exemplo, se você a silhueta do seu corpo, né? Se você, ao se mover no campo, você consegue te tentar não transparecer muito, né, por exemplo, se tem uma rocha, uma árvore, você aderir o seu corpo, né, juntar o seu corpo a um outro elemento, para que ele não se destaque como um ponto isolado de um ser humano naquele ambiente, são técnicas usadas, né, já conhecidas por inclusive até por 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 militares, né, de que muitas das técnicas eh, de expansão de militares a campo também podem ser conhecidas e usadas também do ponto de vista da descrição. O seu corpo próximo e junto a uma silhueta de um arvoredo, né, de um arbusto, ele está menos visível do que ele está distante daquele arbusto, por exemplo. Procurar aves também é muito interessante quando você percebe as plantas, principalmente na floração e na frutificação, porque uma árvore em flor, uma árvore produzindo frutos, é muito. Uma flor ela vai atrair determinado tipo de ave, as frutas também vão estar atraindo, e dependendo também do registro que você queira fazer, uma árvore florida pode te dar uns registros fotográficos muito mais lindos do que não, né. E uma árvore que esteja produzindo frutos, ela pode atrair muitas aves.
E isso pode facilitar a sua vida na observação e nos registros, né. Então, como eu disse, assim, também evitar o campo aberto. Eu tenho registros aqui que fizeram de mim, por exemplo, em há 20 anos atrás, né, ou mais que isso. Chegou alguém? Porque Não, que houve eu um caí barulho. rapidinho, aí eu voltei já. Tá, vocês Sim. estão acompanhando bem, né? Faz uma pergunta aí para mim, o que que vocês estão entendendo bem? Cadê a Clara? Clara estava aí. Ela tá, eu também, eu acho. Eu tô gostando Pronto. bastante de aprender os detalhes, né, do É. pico, E da da roupa. importância, né, Gabriela? Você vê, do ponto de vista profissional, quanto o birdwatching, ele tem uma importância para a qualidade de vida e o desenvolvimento dos países, né? O quanto a observação de aves passa a ser uma indústria, do ponto de vista, se é que eu posso usar essa palavra, melhor dizendo, uma alavanca enorme, uma ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico regional, inclusive favorecendo que as questões culturais, as tradições da região sejam mantidas e valorizadas, porque junto com o birdwatching, né, com o observador de aves, ele vai também ele vai aprovar dos quitutes que são frutos de uma determinada região, feitas pela tradição, seja um queijo, seja uma quitanda qualquer, um docinho, e assim por diante, que é feito de uma árvore, ou de um fruto, que aquele fruto também precisa ser preservado. Enfim, na verdade, as questões socioculturais, elas têm a maior garantia de reconhecimento, valorização, quando você tem aquele tipo de turismo que valoriza a natureza como um todo, né. E a gente tem, evidentemente, vamos dizer assim, uma classe social, eh, relativamente, vamos dizer assim, em condições para direcionar, os seus recursos, né, para a qualidade de vida, o seu bem-estar físico e mental. E nesse sentido, o birdwatching é uma atividade de excelência, né, comparada a outros tipos de atividades que eu não vou citar aqui para não criar nenhuma controvérsia, mas que podem ser poluidoras, que podem ser, muitas vezes, não tão alinhadas com o desenvolvimento sustentável como a observação, tá Professor, eu certo? tenho uma dúvida. Antes de cair, você estava falando Aham. sobre a importância, né, de estudar um pouco da fauna e da flora que tem ali para observação das aves. Existe, por exemplo, uma técnica de você saber que alguma ave específica que você quer observar quando você for para campo, ela tem uma relação ecológica ali com uma determinada um fruto, e você já procurar alguma árvore daquele fruto para observar ela chegar, tipo, antes que ela chegue, você, pô, ela com certeza vai parar aqui em algum momento. Sim, claro. Por exemplo, eh, de de você conhecer o comportamento alimentar da ave. Por exemplo, na região onde a Gabriela foi comigo, com a Clara, lá em Miracema, regionalmente tem uma ave lá muito relativamente fácil de ser observada e que ela não é uma ave tão facilmente visível em outras regiões, vamos colocar assim, de forma mais rápida. Chama cuitelão. O cuitelão, ele habita bordas de mata, locais abertos, mas ele gosta de capturar insetos. Então, essas regiões que estão próximos à mata, mas numa borda, você deve observar essas regiões onde tem um barranco, por exemplo, que eles usam muitos barrancos para fazerem ninho, né, buracos, assim como alguns pica-paus também fazem, e você começa a observar alguns puleiros, vamos dizer assim, naturais,
que desnudos, assim, aonde que sirvam na borda de mata, que eles usam como apoio para capturar um inseto. Então você entendendo um pouco da biologia e da ecologia da ave, por exemplo, se você pensar na tangará peruviana, né, que é esqueci o nome científico, o nome popular agora, uma Saíra papucaia, eu acho. Ele chega no campus de Guaba, aqui na região de Guaba, aqui nas Restingas, muito na época da floração da aroeira, que é aquela pimenta rosa, né, pimenta da praia, a aroeira, né? E então, quando a aroeira tá começando a dar seus primeiros frutos, você tem mais chance nessas aroeiras de encontrar esse passarinho. Então, é estudar sobre as espécies que existem, né, e os hábitos alimentares dela. E fica mais fácil. Agora, claro, você também não precisa ser um louco, assim, falando de uma forma lúdica, assim, mas você está caminhando, cara, você viu uma árvore que está florida ou frutificada dentro do seu caminho, da sua trilha, dá mais atenção a ela, né? Talvez você pense assim, pô, amanhã mais cedinho eu vou passar e vou fazer um ponto fixo aqui, esperar mais um pouco e ver o que acontece, né? São coisas que decisões que você pode tomar no campo, né? É Enfim. que às vezes a gente vê documentário de observação de aves e tal, aí o fotógrafo consegue ver direitinho assim a ave chegando, a imagem super bonita dela chegando, ela fazendo um Ah, montão de coisa. Aí você fica é, pensando, pô, como é que ele chegou ali antes dela, né? é, isso, por exemplo, são os hiperespecialistas. É o meu caso com o pato mergulhão, por exemplo, né? Como eu consegui fazer isso, aquilo outro, depende não só com o pato mergulhão, mas com outras espécies também, mas depende muito assim da sua dedicação, né? Dos estudos, dos esforços a campo, que nada vem de graça. Sabe, assim, claro que tem a pessoa muito sortuda que faz aquele registro de principiante, de iniciante e tal, mas a gente não conta com a sorte, a gente conta com o método. E, enfim, mas é isso, né? Às vezes a gente você vê algo fantástico, mas por trás das lentes você não consegue imaginar. No caso de espécies ameaçadas, como o pato mergulhão e outros, né? Eu tenho total convicção que boa parte da sociedade, dos acadêmicos e de forma geral, não é porque não. É uma ingenuidade natural pela própria falta ainda de experiência a campo e de conhecimento para perceber assim, o que é trabalhar com uma espécie ameaçada e o quanto é complexo fazer um trabalho desse nível, que você tem populações com abundâncias muito baixas em regiões muito remotas, né, com perfis comportamentais muito arredios, que não é como você chegar e falar assim, não, eu vou ali, vou estudar um biguá, né, sem querer desconsiderar o biguá, mas que ele tem, aonde você vai, você acha um biguá, né? Eu vou ali agora, se eu chegar aqui amanhã e falar assim, vou registrar uma garça-moura, eu vou registrar uma garça-moura, né? Você trabalhando com uma espécie ameaçada não é assim. Às vezes você passa um mês inteiro, anos, às vezes para conseguir estabelecer uma metodologia e ter resultados expressivos, né? É, é um esforço que. Então, voltando aqui, né, Júlia? Essa foto aqui ainda era a época da analógica. Um estagiário meu fez. Ó, eu estou aqui, eu tenho uma câmera fotográfica e tenho uma câmera filmadora ao mesmo tempo filmando e fotografando. Essa foto tem mais de 20 anos. E mostrando um close, né? Na verdade, isso é um close, quase um close, vamos dizer assim, considerando os espaços abertos, né? Do cerrado, mas tentando fazer um registro de um animal que passa aqui em poucos segundos e vai embora, né? Então tem tudo isso. É, ainda, por exemplo, aqui é um ponto de espera, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou camuflado,
e estou encostado numa rocha, utilizando formas de me camuflar, porque eu estou trabalhando com uma espécie que não aceita aproximação de jeito nenhum, né? E hoje até eu tenho tido experiências um pouco diferentes nesse sentido, né? Muito pontuais, mas já você começa a ver indivíduos que já aceitam um pouquinho mais a presença humana, mas o fato é que aqui é um ponto de espera, é diferente da busca ativa, né? Então, você conhecendo a espécie, sabendo que ela vai passar, ou tem grandes chances de passar naquele local, você pode montar um ponto de espera, né? Isso a gente fazia muito, principalmente quando ainda não tinha começado a descobrir os primeiros ninhos do pato mergulhão. Então, algumas dicas, assim, evitar movimento brusco, escolher onde você vai pisar. Tem gente que você anda, parece um monstro, né? Brau, 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 vai andando, parece que, sabe? Então, tem gente que realmente não sabe fazer silêncio. E isso, para quem trabalha muitos anos no campo, às vezes a pessoa não percebe, né? E a gente também tem que ter certa tolerância. Você vai para o campo com uma pessoa e ela está assim, nossa, sabe? Vamos, sabe? Aí você chega, cara, vamos embora, sabe? Tipo, sabe? Vamos embora, sabe? Porque não vai ver nada, sabe? E são coisas que as pessoas agem sem experiência naturalmente, mas que precisam de treinamento, né? E para o professor, pesquisador, isso é muito duro, né? Porque quando o aluno fica bom mesmo, com algumas exceções, eles vão embora. E, enfim, mas vamos continuar. Então, evitar pisar com delicadeza, né? Não precisa ser. Você está num carro, num cavalo, num barco, ou qualquer outro meio de comunicação, mesmo que esses façam ruídos, é melhor do que você, às vezes, estar caminhando em direção a uma ave, porque as aves elas temem menos um veículo do que o ser humano caminhando em direção a ela, sabe? Isso que eu falo pode ser questionado, mas é real na maior parte das vezes, né? Como eu falei, atentar para as árvores nativas com flores ou frutos. As aves que se alimentam de néctar, e as frugívoras vão dar muita preferência de visitar essas aves, né? Com relação ao equipamento, roupa, acessório. Então, todo bom observador deve contar, antes de tudo, com os olhos bem atentos, os ouvidos aguçados, o espírito alerta. O equipamento básico de campo. Hoje em dia, um celular faz tudo, mas se você quiser ser um tradicional, de ter um caderninho de bolso, um lápis, um barbantinho preso nele, o binóculo é essencial. Mesmo que você tenha a câmera, você tem que ter um binóculo, porque o detalhe que o binóculo pega, mesmo que essa lente seja muito boa, ela não pega do que um bom binóculo pega. Do ponto de vista da biossegurança, é muito importante estar sempre com uma bota. A Clara, a Gabriela tiveram experiência comigo rápida num campo, agora elas viram o quanto é uma preocupação a menos você estar bem calçado, porque você tem que pensar em tanta coisa e ao mesmo tempo ter aquele momento de descontração e de leveza do próprio pensar, vamos filosofar assim. Cara, você ainda tem que ficar se preocupando tanto aonde você vai pisar, né? Então, por conta de acidentes com animais peçonhentos e por conta de tropeços e machucados, tá bem calçado é muito bom, não é, meninas? Pode falar. Nossa, com certeza, dá uma segurança. Outra segurança, né? Sim. A questão também da calça comprida, né? Você evitar, inclusive, essas calças leg, se é assim que chama, que elas são grudadinhas no corpo, porque às vezes você passa num capim cortante, espinho, às vezes uma picada de um inseto,
E as calças de brim mais largas, elas te dão mais proteção, né. Se você dependendo É, se pois não, pode falar. inclusive, a gente passou por isso, né? Na hora que foi passar pela cerca, Ah, é. aí a calça grudou na cerca. Então É, é um perigo. Se fosse a calça leg, ia machucar a perna com certeza. machuca, né, atravessar um arame Machuca, farpado verdade. e tudo, né. E são conhecimentos que, às vezes, a gente pensa que sabe, mas o que a gente está discutindo aqui é muito importante, né, e que faz toda a diferença para vocês, né. Você ter água, cara, água não pode faltar, porque a água acaba com o humor, acaba com a saúde da pessoa. Então sempre tem um cantil na sua mochila, dependendo do lugar que você vai, até 2 cantis. Se você tiver o gosto pela fotografia, não vai levar só um binóculo, vai levar a câmera também, né. Aqui, a época que eu já ainda bem jovem, posso dizer assim, usando uma câmera Novoflex, essa câmera eu doei para um museu, ela apareceu até lá no Globo Repórter desse ano, né, de 29 de abril. Essa câmera está hoje no no centro de visitantes do Parque Nacional da Serra da Canastra. E eu vou recuperar esse tripé também para deixar com eles lá para exposição, afinal ela tem uma história, né. Com Quando você faz um trabalho de campo mais longo e você precisa se camuflar, eu vou falar aqui do meu trabalho com pato mergulhão, quando eu comecei. Essa época eu desconheci, inclusive qualquer brasileiro que usasse uma roupa camuflada, as pessoas realmente não tinham ainda esse grau de aprofundamento, de necessidade, e até por que não dizer a própria indústria, assimilou um pouco isso como moda, mas, eh, você usar uma camisa debaixo de um casaco de brim, esses casacos de brim te protegem muito, dependendo do frio, são várias camisas, né, e te protegem de verdade mesmo. O boné seu, se ele tiver aba para proteger as orelhas, é muito bom. Hoje em dia tem telas que as pessoas gostam de usar também, para se fazer ponto fixo em beira de rio, principalmente, às vezes evita bem que os insetos borrachudos cheguem perto, né. Eu era muito detalhista, hoje não sou tanto. Eu chegava a usar até luvas, às vezes botava uma luva de um verde, outra marrom, fazia umas misturas de cores, né. Mas as luvas são imprescindíveis não só para segurança, mas dependendo da hora do dia também, os borrachudos levam sua mão se você não tiver com a luva. Essas luvas de lã com buraquinho não funcionam, porque eles atravessam os buraquinhos e realmente você não consegue ficar num ponto de espera com uma nuvem de borrachudo em cima de você, né. Então, as calças de brim, quanto mais bolso tiver, melhor. Né, as botas de cano longo, né, as meias apropriadas, as botas, de preferência não comprar uma bota e ir para o campo direto com ela, você compra a bota, usa uns dias ela, se puder, para dar uma maciada, porque se ela machucar seu pé no campo, e você tendo que fazer um campo de muitas caminhadas diárias, aí você pode ter uma restrição, por uma lesão, um ferimento de pele, né, de uma bota muito nova, então se puder usar ela uns dias antes para amaciar um pouco. E as perneiras ou caneleiras, essas aqui são imprescindíveis também. Essa época aqui eu usava tinta militar, tá vendo? Essas tintas aqui que são, que podem ser de uso militar, né, mas são tintas que às vezes eu usava para proteger para camuflar o rosto também, afinal eu estava trabalhando com espécies que eram em nada conhecidas, verdadeiros mitos, né, da ciência, como o caso do pato mergulhão. Aqui eu com meu amigo João Quental, a gente fotografando aves na canastra, mas você vê, né,
tipo de proteção, todo mundo bem calçado, com uma roupa discreta, uma blusa de malha por baixo, um casaco de brim, sabe? Aqui eu estou do lado com um boné, e a gente estava fotografando aqui no Curral de Pedra, né? Tudo muito bem. Alunos nossos que participaram dos projetos, né? Sempre trabalhando bem protegidos, né? E a gente caminha com muitos equipamentos em áreas muito inóspitas, né? Então você precisa realmente levar o necessário, o essencial e estar bem protegido. E o resultado disso tudo, nos estudos iniciais, porque hoje tem um lado positivo, que tem muitos grupos, colegas trabalhando com pato mergulhão em diferentes partes do país, não são muitas, mas que são colegas muito queridos que estão desenvolvendo o trabalho, mas o início do estudo se deu na Serra da Canastra, e esse cuidado com detalhe dá nisso, tá vendo? O meu aluno aqui, ó, o caso Rafael Bessa, né, que foi o meu maior companheiro, vamos dizer assim, na pesquisa do pato mergulhão, ele aqui fazendo os registros de uma pata com os filhotinhos bem. Isso quando os primeiros registros, né, as primeiras filmagens desse animal foram feitas por nós. Ninguém nunca tinha filmado esse bicho, né? Então você vai, olha aqui, por exemplo, você vê essa cena que é um detalhe, né? Um recorte da mata, né? Pode-se dizer um close. E aonde está o aluno? Você está vendo ele aí? Consegue ver? Eu só estou Você, vendo Gabriel? um pedaço à direita da foto. Aqui, né? Ah, aqui, Isso. aqui. Aonde você está À vendo? direita aqui, mas eu estou vendo um Fala. pedaço da pessoa. Pois é, né? Ó, o pedaço da pessoa que está aqui e está estudando, quando a gente estava trabalhando num ninho que foi feito numa árvore, o primeiro ninho no mundo a ser estudado, com todos os processos reprodutivos bem descritos, né? Sem perder as etapas, né? Existia já um trabalho de um pesquisador renomado, Patrick, lá o argentino, mas esse artigo que ele publicou não chegou, ele infelizmente perdeu o momento do abandono de ninho e outras questões importantes que a gente conseguiu gravar. Então, nessa época, o início de tudo, esse é o Glauco, que colaborou com a gente. Aqui são colegas, aqui o João Quental, ó, junto com uma personagem da nossa equipe aqui fazendo registros, né? E aí a soma dos pequenos detalhes dão registros de uma espécie que, no entanto, era pouco conhecida, né? Esse aqui sou eu. Para fazer essa foto já foi difícil, né? Porque eu estava camuflado de tal ponto para poder fazer um registro da pata entrando no ninho, né? Esse ninho aqui, né? Que após o período de identificação e tudo, a gente pôde estudar ele melhor e mesmo metodologicamente poder entender melhor a reprodução, né? A gente chegou a botar câmera, né, dentro do um- como é que fala isso? Uma pequena câmera, mas na época ele usava uma luz vermelha e eu entendi que aquela luz poderia estar atrapalhando a pata e eu retirei, né? Então, muitos registros, né, você no campo, você depende, esse aqui é o Alectrurus tricolor, o galito, uma ave ameaçada de extinção, e muitos dos detalhes que a gente está falando aqui, da descrição, da calma, da paciência, do não imediatismo, eles são importantes para você
poder não só observar as aves, mas fazer os registros. Essa foto aqui é uma foto ainda do Wolf Bartmann, que ele estava com aquela câmera que ele me doou, que ele está fazendo um ponto fixo na década de 80 para tentar registrar o pato mergulhão. Esse é um registro que eu estava fazendo de uma Streptoprocne zonaris, um tipo de andorinha que vive e pousa em grotas assim, o Rafael. Aqui a importância do uso do playback, né? Porque na observação de aves, a gente precisa entender que uma das formas de atrair as aves, em geral, por exemplo, um passarinho, é colocar o canto dele, e com isso, né, geralmente você atrai principalmente o macho, mas a fêmea vem também atraída pelo aquele canto, e você consegue então fazer aquele registro que você está interessado, observar a ave. Só que o número de observadores de aves aumentou muito, e, e sempre foi necessário ter um cuidado ético, mas aí se tornou mais necessário ainda ter regras, né? Códigos de ética para observação de aves e principalmente para o uso de playback. Existem unidades de conservação como o próprio Parque Nacional da Serra da Canastra, em que se restringe o uso do playback, é proibido o uso do playback e somente utilizado quando você tem licença apropriada para poder utilizar o playback, porque ele por si só causa efetivamente um impacto, um distúrbio no comportamento das aves, principalmente se ele for usado com muita frequência ou se ele for usado durante um determinado tempo muito longo naquele momento, que pode levar a ave à exaustão, coisas do gênero. Então, é importante também, se você se especializa, se você quer fazer o uso é importante você ter, por exemplo, aqui eu tenho vozes da Serra da Canastra, né? Então, por exemplo, se eu quiser a voz do soldadinho, eu vou botar aqui Antilope agaleata, né? Tem algumas vozes aqui, né? E eu tenho isso no celular, então você vai ouvir o canto do soldadinho, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir, ó. Peraí. Então, é a voz do soldadinho. Vai melhor. Ah, deu para ouvir. Né? Então, esse canto ocorre Uhum. principalmente próximo a corpos hídricos, né? O soldadinho gosta muito de matas que estejam próximas ao corpo hídrico, riacho, ou assim, ele gosta muito dessas áreas. Às vezes você não está vendo o riacho, mas ali tem uma proximidade a algum córrego, algo assim, é muito comum, né? Então, essas vozes são importantes e elas têm que ser usadas com muito critério, né? E alguns colegas fazem, por exemplo, algumas misturinhas, né? Misturam várias vozes no mesmo tape, né? E podem colocar essas vozes. Tá mutado. Eu já ia perguntar, eu falei assim, pô, será que eu travei? Não, então essas misturinhas, elas são artifícios, vamos dizer assim, para você chamar a avifauna local, porque se não vem um, vem outro, né? E mostra ali meio que fosse um bando misto que estivesse passando por ali com várias aves e podendo atrair outras aves também.
Mas eu acho que o tema bioacústica, o tema playback é um tema que pode ser tratado em um momento específico, porque dentro da observação de aves é um tema que necessita desenvolver bastante mesmo, né? Então, do ponto de vista da camuflagem, eu fiz essa sequência de slide aqui para mostrar para vocês o quanto uma camuflagem pode ser eficiente ou não, e o quanto, muitas vezes, o perfil do pesquisador, ele imprime uma determinada método, uma determinada forma de se estabelecer junto à natureza, né? Então, à frente nesse riacho aqui, do lado oposto, tinha um casal de patos nidificando, de patos mergulhões, e desse lado oposto existia um colega, uma pessoa querida que trabalhava para uma, vamos dizer assim, tinha um perfil de trabalhar para grandes empresas e que possam, vamos dizer assim, de organizações não governamentais, né, muito bem estabelecidas, e que tanto ele quanto eu estávamos do outro lado do rio. Vocês conseguem ver algum dos dois aqui? Eram projetos, trabalhos independentes, né, embora com, em harmonia, né? Vocês estavam ali perto da árvore? Eu vou passar o mouse aqui na árvore, ó. Isso. Por Aonde aí? vai me dizendo para onde levar o mouse. É essa parte que você está circulando, né? Por aí não? Porque se não for Sim, mas, aí. mas aonde especificamente aqui? Eu acho que é mais do lado esquerdo. Aqui, né? É, Ó, isso. Isso. aqui. É. Essa é a barraca do colega com a Uhum. câmera. Eu tô aí ainda, né? Você não tá na barraca, então. Não, não tô. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Meu Deus Aqui, do céu. olha assim, ó, ó. Muito bom. Eu tô aqui e cada dia, tá vendo? Para montar, claro que depois se desmonta toda essa estrutura, por trás daquilo, ó, que já é outra situação, né? Mas voltando àquela situação, por trás daquilo, olha como eu monto, ó, ó, Muito bom mesmo. ó, Tá, ó, até pintava, né, o rosto. ó. Garrafa de café, aqui tinha o local onde eu punha várias câmeras, assim, local onde estavam as baterias e tal, e assim a gente conseguia, cada dia cavava mais um pouquinho para ficar mais confortável, e o ninho do lado de lá, né? Então, muito do meu livro, o primeiro livro sobre o pato mergulhão, muitas das primeiras informações, inclusive do artigo que eu publiquei em 2009, 2010, sobre o comportamento reprodutivo da espécie, junto com os colaboradores, foi utilizando essa metodologia. Você fala assim, com quem você aprendeu? Meu amigo, eu aprendi com a vida, sabe? Era coisa nossa mesmo, muito assim, Rafael e eu, da gente ir buscando formas, né, de diálogo, de descrição, de trabalho, de formas de capturar esse registro, né? Isso não estava escrito, né? Aqui a gente usava as fitas, né, o relógio, marcar o tempo, as baterias, as câmeras, material muito difícil de conhecer, projeto de possuir, projeto sem financiamento, sem apoio, a gente fazendo da forma que podia, da forma que tinha. Então, aqui é uma aluna, ou sou eu, não lembro mais, né,
a câmera daqui. Usamos a estrutura do outro grupo de trabalho que chegou e também cedeu para a gente usar, né? Aqui eu camuflando a câmera, tá vendo? Com o tripé. Olha que eu conseguia filmar e fotografar o pato aqui, ó. O pato tá por aqui, ó. Aqui, ó. O pato aqui, eu filmando, fotografando, ele não me via. Mas assim, também você não pode respirar, né? O compromisso ético, científico, pessoal, é muito grande, né? Você está trabalhando com uma espécie que não se sabia absolutamente nada dela, um mito, e assim, e aí você fala assim, mas sempre precisa ser assim? Não, foi uma metodologia adaptada àquela realidade e àquele objetivo, né, que difere muito do observador de aves, que difere muito de outras pesquisas de aves que você pode fazer diferentemente, né? Você pode, você está pesquisando um gaivotão na praia, você não vai necessariamente ter esse tipo de cuidado, nem esse tipo de camuflagem, serão outros cuidados, entende? Esse aqui foi o primeiro ninho no mundo, assim, de sangue, registrado lá no Wikiaves, ó, que eu fiz esse registro do ninho, lá no campus de Guaba também. Olha aqui, o Rafael me fotografou, fotografando o pato, muito difícil. Você está nessa distância dele, é muito, muito difícil. Né? Não, sem querer valorizar o trabalho, mas quem sabe da história de cada um. E eu acho que entender essa, essa metodologia, entender um pouco isso que a gente está mostrando, é também entender o trabalho que a Gabriela vai mostrar, e o que ela vai mostrar se deu não necessariamente nesse local, mas em um outro local, na parte alta do parque, em que eu não usei esse tipo de. Quando eu saí, quando terminou tudo, claro, eu botei as pedras no lugar e tudo, mas eu usei outra metodologia, outro material, que eu tenho como mostrar para vocês aqui rapidamente, mas eu acho que a gente poderia deixar para discutir o código de ética da observação de aves numa outra reunião, porque já são 10 para as 8, e a gente não cansar muito. E, e a gente. Só um segundo, me dá um tempinho, vocês podem fazer uso da palavra, perguntarem. Eu só vou procurar aqui uma palestra onde mostra o principal local em que ocorreu o trabalho que um maior número de filmagens do trabalho que está sendo desenvolvido no PIBIC da Gabriela. Então, se você sai da parte baixa do parque, essa aqui é uma palestra minha sobre biossegurança, tá vendo? Em trabalhos de campo, eu posso falar sobre isso aqui também com vocês, mas o trabalho que a Gabriela vai mostrar se deu mais nesse poço aqui, ó. Olha aqui, outro momento eu camuflado, tá vendo? Ó? Eu tô aqui, os patos mergulhões aqui, ó. O pato tá aqui, ó. Eu tô aqui mudando de posição nessa hora, quando uma orientada minha, Silvia Fusaro, fez essa foto. Reparem vocês, do outro lado do rio, tem essa área aqui, ó, com essa vegetação. Eu escolhi um ponto desse depois, ó, e fui para lá. Cadê eu? Tô aqui, ó. Você só vê a boca da câmera, ó. Então não é um trabalho, não é um trabalho que você faz de todo jeito, né? É um trabalho que depende muito,
de um tanto de experiência também, claro, né, que você vai mas eu só queria ter mostrado mesmo aquelas fotos ali para mostrar que o ambiente que são ninhos diferentes que a gente estudou. Então eu entendo que para uma primeira, introdução à observação de aves, eu acredito que a gente conseguiu atingir o objetivo aqui nesse nosso encontro, e a gente pode continuar falando sobre isso. Eu separei um material, eu vou encerrar agora a gravação e vou tratar com vocês, de temas que a gente vai abordar adiante, tá bom? Então estou fechando a gravação, aqueles que não estão conosco, uma boa noite.